não é documentada, mas está registrado no Google, né? Porque às vezes a gente falar, as pessoas. Eu já fui muito. Todo mundo tenta descredibilizar, né? Ninguém gosta de ver ninguém crescer. Essa é a realidade, né, Mar? Então, assim, já tentaram muito me descredibilizar. Tipo, ele é o suposto ex-namorado da Glória Maria. Quando se bota suposto, já tá colocando uma dúvida com relação à sua credibilidade, com relação ao que você viveu, com relação à sua história, né? O meu problema com documentário, não, na verdade, eu não tenho problema nenhum com documentário. Eu acho que a Glória, ela foi e vai continuar sendo a maior jornalista que a gente teve no Brasil, Total. né? Não, existem pessoas que são substituíveis, mas a Glória, eu acho que ela é insubstituível. Não vai ter outra Glória Maria. Mas o meu problema com a série é porque eu acho que, às vezes, a gente, quando conta uma história, às vezes não. Quando a gente conta uma história, acho que a gente tem que contar a história direito, né? Então, eu acho que nos dois episódios que falam da vida pessoal da Glória, seria até muito interessante até para a comunidade LGBTQIA+, para o meu público, para as pessoas que acompanharam, que acompanham, se identificarem, verem uma história realmente real, porque a vida ela não é um mundo cor-de-rosa, né? A vida ela não é um documentário perfeito, lindo, no padrão Globo de qualidade. A vida é toda imperfeita, né? Então eu acho que quando tiraram isso ou não registraram o relacionamento que eu tive com a Glória, que na realidade não foi o único, é óbvio, né? Ela teve vários namorados, mas ela. A Glória aparecer com alguém. Se hoje a gente digitar no Google, por exemplo, eu já digitei assim. Sou jornalista também, eu procuro fatos e contra fatos não há argumentos. Já procurei e há registro sim da época, eu acho que se eu não me engano, meados de 2009, não é isso? Registro de sites, acho que você num jantar com a Glória, era uma notícia da época. Porque o que que acontece? Ela teve alguns namorados, só que por que que o Bernardo Langlotti ficou tanto com esse título, né? Porque, primeiro, porque eu fui apresentado publicamente como namorado dela. Então, houve uma festa que, enfim, essa história, muita gente já conhece. Houve uma festa aqui no Rio de Janeiro. Nós vínhamos saindo sem ninguém saber, né? A gente não, a gente ia para restaurante, ia para cinema. é, Enfim, fazia programas de casal aqui no Rio, ninguém estava sabendo que a gente estava saindo. E aí teve um dia que foi um jantar de uma figurinista da Globo, aqui na Zona Sul do Rio, e ela falou: Vamos, você vai comigo. Eu falei: Tá bom, vamos. Mas quando chegou lá, tinha imprensa, tava o Bruno Astuto, tava muitos jornalistas importantes aqui do Rio. E aí lá ela me apresentou como namorado. Então, ficou muito emblemático por causa disso, porque ela não era uma mulher que apresentava os namorados publicamente, né? A mídia registrou naquele dia, e depois eu continuei uma vida pública, né? Então, diferentemente dos outros namorados que ela teve, que eu não sei quais foram, mas assim, eu continuei uma vida pública, eu continuei sendo uma pessoa pública, eu continuei fazendo aparições públicas e trabalhando com showbiz, com entretenimento, com audiovisual. Então, acabou que eu fui ganhando força e todo o trabalho que eu faço vem esse título de ex de Glória Maria. E aí que veio toda essa projeção, essa fama. E abrir um parêntese, quando ela faleceu, eu dei uma entrevista para a revista Veja, para o Valmir Moratelli, que eu dei uma entrevista agora também para ele recentemente, falando do Doc. E aí eu publiquei um textinho no meu Instagram, porque eu fiquei realmente muito sentido quando ela faleceu. Fiquei umas semanas dormindo e pensando e lembrando e sentido mesmo. E aí esse textinho viralizou. Então todos os veículos, maioria do Brasil, a Caras, a Contigo, vários veículos replicaram essa singela homenagem que eu fiz nas minhas redes sociais para Glória. Sim, mas você e a Glória, vocês chegaram a namorar. E quanto Sim. tempo? Então, não foi muito tempo, foi menos de um ano. Não foi muito tempo, foram alguns meses. Na realidade, eu já falei isso em algumas entrevistas, estava tudo muito bem enquanto a imprensa não sabia.
Porque eu conheci a Glória, foi exatamente na época que ela pediu 2 anos sabáticos do Fantástico. Então ela se consagrou, né, muito com o Fantástico, né, que é um dos maiores produtos da TV Globo. E chegou um momento que ela estava muitos anos no Fantástico e ela pediu 2 anos sabáticos, 2 anos de férias para a Globo. Então eu conheci ela nesse período. Ela estava no auge do sucesso, né, no auge da carreira dela, né? E enquanto a gente estava saindo, ninguém sabia, estava dando tudo certo. Mas quando a imprensa noticiou, e a gente tinha uma diferença de idade muito grande, eu tinha 25 anos na época, as manchetes eram todas etaristas, sabe? Eram muito sensacionalistas. Na verdade, não tinha esse termo etarista, eu acho que na época. As manchetes eram todas assim: pegou para criar, o novo namorado de Glória Maria tem apenas 25 anos, mas ficaram muito nessa tecla. E isso, como ela era muito discreta, abalou muito a relação. O que ela comentou com você na época, por exemplo, dessas manchetes, do fato desses comentários etaristas, porque ainda acontece hoje em dia isso, quando uma pessoa mais velha namora uma pessoa mais nova, obviamente, ainda mais na terra de redes sociais, sempre vem uma enxurrada de críticas, o pessoal descendo a lenha, mas assim, para aquela época que não tinha tantas redes sociais na época, era mais críticas de televisão, enfim, os sites e revistas e tudo mais. Como que a Glória se sentia nessa relação com você? E quando foi o ponto final? Então, na realidade, nessa época não tinha rede social, né? Nessa época não tinha, os celulares não eram esses celulares que tem hoje em dia, que registram e tudo. Tanto que as fotos que a gente tem são dessa festa de aniversário que ela me apresentou, aqui na Zona Sul. Os registros são desse dia, né? Não tinha selfie, não tinha Instagram, não tinha nada. Os veículos eram impressos, né? Era o jornal impresso, a revista impressa, né? Tinha o site Gmail, aquela coisa assim, entendeu? Sim. E na realidade ela não gostou nada, porque eu acho que ela não achou que ia ter uma repercussão tão grande, porque saíram em veículos, a notícia saiu em veículos aqui no Brasil e veículos internacionais também, e todas as manchetes eram muito sensacionalistas. E ela não gostou Prejudicou isso. Desculpa te interromper. Isso prejudicou o relacionamento de vocês? muito, 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 muito. Não por mim, porque eu não via problema naquilo, eu não via problema na diferença de idade. Na realidade, eu não via problema em nada, né? Eu era um menino, assim, muito jovem, muito imaturo, não via problema em nada, estava muito envolvido. Mas ela, como uma grande estrela de televisão, do jornalismo, né, do telejornalismo brasileiro, ela não gostou das matérias, ela não gostou da repercussão, entendeu? Então foi bem crucial assim para o término, eu acho. Sim, mas aquela época, para até o falecimento dela, vocês ainda chegaram a ter algum contato, alguma conversa? Então, a gente chegou a se ver pessoalmente, porque a gente se conheceu numa festa aqui no Rio. Porque assim, o que é um Rio, bairro- vocês são do Rio. O Rio é um ovo, né? Você virou a é, esquina, você conhece todo mundo. É verdade. Na realidade, ela morava no Leblon na época e eu moro no Recreio dos Bandeirantes. Então são bairros, tipo, ela estava na Zona Sul, eu estava na Zona Oeste. Então são bairros distantes, né? Mas a gente frequentava uma festa, que foi a festa que a gente se conheceu pessoalmente, que é um baile de carnaval muito famoso que tem aqui no Rio, que é no Copacabana Palace. Hum. Chama Magic Ball, todo sábado de carnaval, que é um baile de carnaval que eu ia todo carnaval eu ia nesse baile. E nesse baile que eu conheci ela pessoalmente, foi nosso primeiro contato, foi no baile. E eu continuei indo nessa festa. E ela também, né? Então, às vezes tinha ano que ela não ia, e tinha ano que ela ia, e eu cheguei a encontrá-la acho que umas 2 vezes nesse evento. Mas a gente se cumprimentou muito educadamente, ela sorriu e tudo, mas não tivemos assim depois muito contato, né? Tanto que eu falo que quando ela faleceu, o texto que eu escrevo nas redes sociais é o seguinte, que é muito ruim você não conseguir se despedir de alguém que você amou, né? É uma sensação de tristeza assim muito profunda, né? Porque a gente sempre
gostaria de ter uma última conversa, ou uma despedida, né? E eu não tive essa oportunidade.